Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Pessoal, esse vídeo ele é um vídeo um pouco diferente da forma que estávamos trabalhando. Olha só o que eu visualizei. Eu estava dando a aula de uma determinada disciplina, vocês sabem que eu dou aula de Direito Penal, Constitucional, Administrativo, Legislação da Polícia Militar de Alagoas, entre outros direitos. E eu percebi que eu estava sentindo essa necessidade de passar algo mais para o meu aluno. Então, como vocês sabem, lá no Instagram eu tenho o Direito no Lance, que são os meus stories, que eu coloco uma pergunta em uma story e na outra eu coloco a resposta. E aqui vai ser um modelo exclusivo do YouTube, que é o comentário. Eu vou responder junto com vocês as questões. Então, vai ser mais uma maneira de você responder mais questões, só que dessa vez em vídeo. Veja, na descrição desse vídeo vai ter um link. E esse link vai encaminhar você para um PDF. Aí você baixa esse PDF para você acompanhar as questões que eu vou trabalhar nesse vídeo e nos outros que virão. Olha só, mas eu tenho uma sugestão para vocês. Como esses vídeos eu sempre vou disponibilizar após ou até um pouco antes das minhas aulas presenciais nos cursinhos aqui em Maceió, o que é que eu vou fazer? Eu quero que primeiro você responda as questões sozinho, para testar o seu conhecimento, para saber se você entendeu o assunto, e depois você pega e vem aqui trabalhar junto comigo. O interessante é que aqui no YouTube você tem como aumentar a velocidade ou até mesmo passar. Então aquelas questões que causou mais dúvida, você já pode ir diretamente nela e você ganha mais tempo. Ou seja, você vai otimizar o seu tempo de estudo. Perfeito? Então eu espero que vocês gostem dessa ideia. Tem outros vídeos antigos também que tratam de outros assuntos, só que esse aqui é só de resolução de questões. Eu tenho vídeos no canal que é de assuntos, que eu abordo assuntos, e tenho vídeos no canal que é só de resolução de questões. Então esse vídeo aqui é exclusivo do Direito no Lance, resolução de questões. Só que é o seguinte, pessoal, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, e eu quero que no final vocês comentem nos comentários, vocês coloquem lá o número de questões que vocês acertaram. Porque isso aí vai incentivar o YouTube a mandar esse vídeo para mais pessoas. E além disso, pessoal, eu quero fazer essa resolução de vídeos, eu quero fazer ao vivo. Né? Eu quero fazer ao vivo. Para fazer ao vivo, eu preciso ter 1000 inscritos. Então, me ajudem aí. Cliquem aí no inscrever, ativar o sininho e vamos lá. Então, olha aí. Então, nosso tema de hoje vai ser exatamente resolução de questões do direito à nacionalidade. Vamos abordar o direito à nacionalidade. Vejam só, a primeira questão ela diz o seguinte, ó, acerca dos direitos e das garantias fundamentais, julguem o item a seguir. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Banca CESP tem sempre um título aqui no início. A Banca CESP sempre tem aqui, ó, nesse trecho aqui, é o famoso comando da questão. É o comando da questão. Esse comando da questão, pessoal, é exatamente o quê? É o norte que a banca vai dar a você. A banca vai chegar para você e vai dizer, olha, eu quero que você responda essa questão com base nisso daqui. Ou seja, nesse comando que ela vai dar. Olha aí, acompanhe comigo aí. Olha só. Acerca dos direitos e garantias fundamentais. Lembre-se que os direitos e garantias fundamentais, galera, é do artigo 5º ao artigo 17. Entenderam? Então, quando ela fala dos direitos e garantias fundamentais, o norte é que ela vai tirar a questão de um desses artigos aqui, do 5º ao 17. Vamos lá. Brasileiro naturalizado pode ocupar cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Olha só, o cargo aqui é de presidente da Câmara dos Deputados. Brasileiro naturalizado pode ocupar? Não, questão errada, ele não pode ocupar. Vejam, tem alguns cargos que são de brasileiros natos, é o famoso mp3.com. É o famoso mp3.com, que significa o quê? São os ministros, né? São os ministros, né, do Supremo. Aí eu tenho aqui, ministro Supremo, deixa eu só fazer aqui uma anotação rápida, certo? Os ministros do STF, os 3 presidentes, presidente mais vice-presidente, presidente da Câmara
da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. Carreira diplomática, certo? Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, oficial das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Cuidado, viu, pessoal? É o ministro da Defesa. Só ele que é cargo de brasileiro nato. Perfeito? Tranquilo? Então, por isso que a questão está errada. Próxima questão. Com relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, olha o Norton. Dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, ainda que, olha só, ainda que, em regra, veja só, a banca já disse que é a regra, ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato. Questão super tranquilo. Veja, a nossa Constituição, como regra, ela não pode fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, com exceção do famoso mp3.com. Por isso que a questão está correta. Perfeito? Olha só essa questão aí. A respeito dos direitos e garantias fundamentais, julguem o item seguinte. Situação hipotética. João, cuja mãe é brasileira. Olha só, o João, ele tem sangue brasileiro. Se a mãe dele é brasileira, ele tem sangue brasileiro. Isso é muito importante você visualizar nas questões. E cujo pai é espanhol. Ou seja, João tem sangue brasileiro e sangue espanhol. Ele mora em Londres, nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. Olha só, ele não foi registrado em repartição brasileira competente. Hoje, aos 21 anos, ou seja, maior de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Assertiva. Nesse caso, poderá ser conferida a João a condição de brasileiro nato. Questão correta. Veja, João, pessoal, ele tem sangue brasileiro. E pelo fato dele ter sangue brasileiro, eu preciso unir esse critério de sangue com outro critério. Qual é o outro critério que o João atendeu para ser considerado brasileiro nato? Ele atendeu o critério de residência, atendeu o critério de maior idade, ele tem 21 anos, e atendeu o critério de quê? Requerimento. Então, como o João ele tem sangue brasileiro e atendeu esses outros 3 critérios, ele vai ser considerado brasileiro nato, de acordo com o artigo 12, inciso 1, a linha C, segunda parte. Porque a primeira parte da linha C é referente ao registro na repartição pública competente. Perfeito? Quarta questão. Em relação aos direitos e garantias fundamentais e às funções essenciais da justiça, julguem o item a seguir. Olha só, a banca está dando norte. A pergunta que ela vai fazer é ou em relação aos direitos e garantias fundamentais ou às essenciais, funções essenciais da justiça. Cuidado, olha aqui, ó, deixa eu marcar aqui até de outra cor. Ó. Isso é muito importante você visualizar isso no dia do seu concurso. Ó. Considerando a jurisprudência, tá vendo? Ó, de quem? Dos tribunais superiores. Então você vai ter que considerar a jurisprudência dos tribunais superiores para responder essa questão. Olha lá. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o brasileiro nato que estiver perdido a sua nacionalidade poderá ser extraditado. Veja só, essa questão está correta. Aí você chega para mim, professor, eu aprendi que brasileiro nato jamais será naturalizado. E está certo. Essa afirmativa que você acabou de me dizer está certa. A grande questão é que a banca foi bem específica e o STF foi bem específico também. Ele está dizendo que o brasileiro que perdeu a nacionalidade. Então, se ele perdeu a nacionalidade, ele já não é mais considerado brasileiro nato, porque ele perdeu. E se ele perdeu, ele pode ser extraditado. Pessoal, esse concurso foi do STJ de 2018. No ano de 2018, o STF enviou para os Estados Unidos uma brasileira nata,
porém, ela perdeu a nacionalidade. Foi um caso de uma brasileira que ela matou o esposo lá nos Estados Unidos. Ele era oficial da aeronáutica. Ele matou o esposo, né, a arma de fogo, e fugiu para o Brasil. Só quando ela chegou aqui no Brasil, os Estados Unidos, Brasil, tem uma pessoa que está condenada aqui nos Estados Unidos e ela fugiu para aí. Eu quero que você extradite ela para cá para ela responder por esse crime. O que é que o Brasil diz? Ah, não, ela é brasileira nata. Então, como ela é brasileira nata, ela não pode ser extraditada, porque a nossa Constituição proíbe. Só que quando foram pesquisar, encontraram que ela se naturalizou americana. E como ela se naturalizou americana, o que foi que aconteceu? Ela perdeu a nacionalidade brasileira. Então, como ela perdeu a nacionalidade brasileira, ela hoje é americana. Então, como ela era estrangeira, o Brasil simplesmente enviou ela lá para os Estados Unidos. Perfeito? Por isso que essa questão. Veja, esse caso foi em 2018. E a Banca CESP já jogou nas provas, em 2018 mesmo. Por isso que eu digo, CESP é CESP. Quinta questão. Julguem o item seguinte relativo ao direito de nacionalidade. Está vendo que o norte aqui é o direito de nacionalidade. Filho de brasileiros, nascido no estrangeiro, que opte pela nacionalidade brasileira, não poderá ser extraditado, uma vez que os efeitos dessa opção são plenos e têm eficácia retroativa. Veja só, vamos analisar essa questão. O cara é filho de brasileiros. Então ele tem o quê? O sangue do brasileiro. Eu só preciso agora alinhar esse critério de sangue com qualquer outro critério. Ele nasceu no estrangeiro, então ele não é brasileiro até agora. Mas ele optou pela nacionalidade brasileira. Então, como ele optou pela nacionalidade brasileira, ele não pode ser extraditado, correto? Parei aqui na vírgula, isso é um segredo muito interessante nas questões de CESP, você parar de vírgula em vírgula e saber se está ok o que está escrito antes. Uma vez que os efeitos dessa opção são o quê? Plenos. Por quê? Porque a partir do momento que o filho de brasileiro decide se tornar brasileiro, ele vai ser brasileiro nato. E ele vai ter eficácia retroativa por quê? Porque, veja só, ele nasceu no estrangeiro. Então, a partir do momento que ele optou pela nacionalidade brasileira, é como se isso tivesse o quê? Retroagido para o dia do seu nascimento. Então, seria mais ou menos assim, ó. Lá atrás o nascimento e esse ponto seria a opção. A partir que o indivíduo escolher ser brasileiro, o efeito vai lá para trás, ou seja, retroage. Perfeito? Então, por isso que essa questão está correta. Sexta questão. Os indivíduos, julgue o item seguinte relativo à nacionalidade, certo? Olha lá. Os indivíduos que possuem multinacionalidade, vinculam-se a dois requisitos de aquisição de nacionalidade primária: o direito de sangue e o direito de solo. Questão correta. Pessoal, normalmente existem dois critérios de aquisição da nacionalidade primária. O critério de solo, ou seja, você nascer no solo daquele estado, daquele país, e o critério de sangue, você ser descendente de pessoas daquele país. Só que acontece o seguinte, tem países que o critério é de solo e tem países que o critério é de sangue. E quando o indivíduo ele consegue unir os dois critérios, aí surge o que a gente chama de conflito positivo de nacionalidade. Por que conflito positivo? Porque o indivíduo vai ter direito a duas nacionalidades primárias. É por isso que ele vai ser conhecido como polipátrida ou multinacionalidade. Perfeito? Daqui a pouco eu anoto isso aqui para vocês, só para vocês entenderem. Só que tome cuidado. Eu tenho os critérios negativos, que é quando o indivíduo ele não se adequa a nenhum critério de nacionalidade primária. Então, nesse caso, ele vai ser um apátrida ou eimátulos. Perfeito? Então, deixa eu anotar para vocês aqui. Ó. Funciona mais ou menos assim. Ó. Eu tenho dois critérios.
Eu tenho o critério de sangue, que é o ius sanguinis, e o critério de solo, que é o ius solo. No Brasil, pessoal, a regra aqui no Brasil é o critério de solo. Só que o critério de sangue é usado como exceção. O critério de sangue é usado como exceção. Lembra que eu estou falando, olha, o cara tem sangue brasileiro, então se ele tem sangue brasileiro, basta eu unir o outro critério, outros critérios, e ele adquire a nacionalidade brasileira nata. Só que dentro disso, pessoal, eu tenho um conflito. Pode acontecer um conflito. Um conflito positivo ou um conflito negativo. O conflito positivo, pessoal, quando o cara tem direito a 2 nacionalidades ou mais. Então é por isso que ele é conhecido como polipátrida. Já um indivíduo que só tem, não consegue absorver nenhum dos critérios de aquisição da nacionalidade, ele vai ser chamado de apátrida. De apátrida. Ou eimátulos. Deixa eu corrigir, que ficou... Minha letra já é feia. E nessa lousa ela também fica um pouco feia. Deixa eu só ajeitar aqui. Eimátulos. Pronto. Beleza? Ô, professor, no caso, um cara que tem um critério positivo, ele adquire 2 nacionalidades. Me dê um exemplo, Itália. Se o indivíduo ele nasce no Brasil, mas é filho de italianos, ele, olha, nasceu no Brasil, ele teve a nacionalidade primária do solo. Já ele nascendo exatamente pelo fato de ser filho de italianos, o que é que vai acontecer? Ele também vai ter direito, porque lá na Itália o critério adotado é o de sangue. Então veja, ele nasceu no Brasil, vai ser brasileiro. Mas como ele é filho de descendentes italianos e o critério adotado lá na Itália é o de sangue, ele também vai ser considerado italiano. Ele vai ser um polipátrida. Já o apátrida, ele não consegue atingir nenhum critério de nacionalidade primária. Só que isso, pessoal, é vedado pela ONU. A ONU cria todas as situações para tentar fazer com que o indivíduo ele tenha a sua nacionalidade, porque a nacionalidade, pessoal, é um direito humano. O direito à nacionalidade é um direito humano. Vamos imaginar que um país, por exemplo, vamos imaginar que o Brasil ele não colocasse a opção de registro e nem a escolha de retorno, quando o indivíduo completar maior de 18 anos, maioridade, e resolver voltar para o Brasil. Vamos imaginar que o Brasil não tem essa opção, que é a letra C do artigo 12, inciso 1. O que é que ia acontecer? Se um casal, tivesse um filho na França, esse filho, vamos dar um exemplo, se tivesse um filho na Itália, esse filho ele não seria italiano. Por quê? Porque os pais deles não são italianos. E nem seria brasileiro, porque eles não nasceram no solo o quê? Brasileiro. Olha que merda. Então o cara ia ser o quê? Apátrida. Porque ele nem podia ser italiano, porque ele não é filho de italianos, e nem podia ser brasileiro, porque ele nasceu em um país estrangeiro. Pegaram a visão? Então ele seria o quê? Um apátrida. E isso, lembrando, se por acaso na nossa Constituição não tivesse a linha C do artigo 12, inciso 1. Ficou claro? Então, pau na máquina. Olha aí. Considerando o que dispõe a Constituição acerca dos direitos sociais, direitos de nacionalidade e os direitos políticos, bem como partidos políticos, julguem o item subsequente. Situação hipotética. Cláudio, brasileiro nato, olha aqui, ele é nato. Por interesse exclusivamente pessoal, veja, ele foi porque quis. Residiu em um país estrangeiro, onde teve um filho com uma cidadã local. Beleza. Veja, esse filho do Cláudio, ele já tem o sangue brasileiro. Se ligue nisso. Ele já tem o sangue. Assertiva. Nessa situação, segundo a Constituição Federal, o filho de Cláudio, olha só, pessoal, poderá ser considerado brasileiro nato? Sim, ele pode ser. Ele não deverá ser, mas ele pode ser.
ainda que não venha residir no Brasil. Questão correta. Aí você diz, professor, como assim? Veja só, a questão é bem específica. O filho de Cláudio pode e não deve. Ele pode ser considerado brasileiro nato? Pode. Mesmo que ele não venha morar no Brasil, professor, sim, bastava Cláudio fazer, sabe o quê? Chegar numa repartição pública competente lá no país onde ele se encontra, que no caso vai ser o consulado, e dizer, olha, eu quero registrar o meu filho que nasceu aqui, eu quero que ele seja brasileiro. Então pronto, o filho dele vai ser brasileiro. Mesmo que esse filho nunca venha morar aqui no Brasil. Fechou? Ficou claro? Questão 8. Brasileiro nato que, tendo perdido a nacionalidade brasileira, em razão da aquisição de outra nacionalidade, readquirirá mediante o atendimento de requisitos necessários, terá status de brasileiro naturalizado. É errada a questão. Ele vai ser considerado brasileiro nato. Por isso que a questão está errada. Professor, não entendi não, professor. Veja só. O cara, ele pegou, se naturalizou, resolveu se naturalizar nacional de outro estado. Ele resolveu se naturalizar natural de outro estado. O que é que acontece? Ele vai perder a brasileira. Quando ele perder a brasileira, vamos imaginar que ele queira readquiri-la. Para isso, ele vai ter que atender os requisitos da nacionalidade extraordinária. Ele tem que passar morando mais de 15 anos aqui no Brasil e nem pode ter condenação criminal e vai ter que fazer o requerimento. E os tribunais superiores, no caso o STF, ele diz o seguinte: o brasileiro nato que perdeu a nacionalidade brasileira, ele pode adquirir atendendo aos requisitos da nacionalidade extraordinária ou ordinária, a depender do caso. Só que tem um detalhe. Quando ele readquire como perdeu. Ou seja, se o indivíduo era brasileiro nato, ele readquire como nato. Se ele era brasileiro naturalizado, ele vai se readquirir como brasileiro naturalizado. Perfeito? De boa, muito cuidado. As questões do SES com relação ao direito de nacionalidade, elas são bem detalhistas. Olha aí, próxima questão. Com relação aos direitos sociais, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos e os partidos políticos, julguem o item a seguir. Estrangeiro que resida no Brasil há mais de 15 anos, olha só os dados aqui, ó, ininterruptos, e não tenha condenação penal, poderá tornar-se, após o requerimento, brasileiro naturalizado. Olha, parei. Tudo que eu li tá certo? Tá, porque ó, tem os requisitos aqui da nacionalidade extraordinária. Da nacionalidade extraordinária. E nessa condição, ele pode se candidatar a deputado federal ou a senador, certo? Ele pode ser candidato a deputado federal e senador? Parei aqui, ó. Certo. Mas se eleito, estará impedido de presidir a Casa Legislativa a qual pertencer. Questão linda, pessoal. Além de ser linda, está certíssima. Veja só, ele é brasileiro naturalizado. Ele pode ser deputado e pode ser senador? Pode sim. Mas ele pode ser presidente do Senado ou presidente da Câmara? Não pode. Perfeito? Foi muito massa essa questão. Essa questão foi muito bem elaborada. Vamos lá, questão 10. Acerca da Constituição Federal de 1988, das disposições nelas escritas relativamente aos direitos e garantias fundamentais e à administração pública, julguem o item a seguir. A Constituição Federal de 1988 define os cargos que são privativos de brasileiros natos e proíbe que a legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, estabeleça distinções entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Questão certa. Galera, vejam só. Se você estiver estudando para o concurso da PM de Alagoas, ou se você estudou para o concurso da PM de Alagoas, lá no Estatuto da Polícia Militar de Alagoas tem o artigo 5º, parágrafo 2º.
ele diz que o cargo de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares de Alagoas é privativo de brasileiro nato. O estatuto é uma lei e a nossa Constituição diz o quê? Que a lei não pode criar distinção entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados. A lei não pode criar distinção. Professor, então quer dizer que esse artigo 5º, parágrafo 2º, ele é considerado inconstitucional? Não, ainda não foi considerado inconstitucional, porque até agora ninguém provocou o judiciário. Porque eu acredito que se por acaso algum estrangeiro que se naturalizou brasileiro resolva fazer o curso para oficial e ele quiser participar desse certame, ele certamente ia ser excluído pelo fato de ser brasileiro naturalizado. Só que ele ia fazer o quê? Ia entrar com mandado de segurança e ia entrar com ação direta de inconstitucionalidade desse artigo 5º, parágrafo 2º. É exatamente isso. Então, o que é que você vai ter que fazer? Se você está fazendo concurso para a Polícia Militar, coloque na sua cabeça o seguinte, o que está no estatuto, que o cargo de oficial da Polícia Militar de Alagoas é privativo de brasileiro nato. Acabou. Não se preocupe com isso, não. Isso aí é só para que vocês entendam que tem essa... Porque você lê uma questão dessa que a gente acabou de ler e você vai, porra, peraí, a lei, que é o estatuto, está trazendo uma distinção. Então pode. Aí você termina errando a questão que está se referindo exclusivamente a quem? A Constituição. Pegaram a visão? Entenderam o que é que eu quero dizer? Para que você não se confunda na hora de responder as questões de direito constitucional. Quando você for responder as questões de legislação, PM, foque no que está lá. Fechou? Está combinado assim? Então vamos embora. Então a questão 11, ela diz o seguinte. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item seguinte, os seguintes itens. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos e seja filha de pai americano e mãe brasileira, vírgula. Olha só, essa criança eu já sei que ela tem sangue brasileiro. Ela já tem sangue brasileiro, porque a mãe dela é brasileira. Que trabalhava, à época do parto, na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Acabou a conversa. Então, ó, além da mãe ser brasileira, ela estava a serviço do governo brasileiro. Então, eu vou alinhar o critério funcional com o critério de sangue. Então, eu já sei que unindo o critério funcional com o critério de sangue, eu já sei que ela vai ser brasileira o quê? Nata. Já fechei a questão, mas vamos ler. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada na repartição brasileira competente. Questão errada. Pelo fato da mãe dela ser brasileira e estar a serviço do governo brasileiro, ela já é brasileira nata. Fechou? Olha lá. Vou ler já daqui, viu, pessoal? Considera-se brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Então, já sei que esse que nasceu fora, ele já tem sangue brasileiro. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa no Brasil e opte a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Questão errada, porque não são brasileiros naturalizados, são brasileiros natos. Isso aqui, pessoal, está exatamente, é o artigo 12, inciso 1, a linha C. Beleza? A linha C. 13. O brasileiro nato que cometer crime no exterior, olha só, o cara é brasileiro nato, que cometer crime no exterior, qualquer que sejam as circunstâncias e a natureza do delito, não pode ser extraditado para o Brasil a pedido do governo estrangeiro. Questão corretíssima. Brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. E veja que a questão aqui não fala se ele perdeu, ele está dizendo que é brasileiro nato e pronto, acabou. Vamos lá. Os ministros de Estado, inclusive os ministros da Defesa, devem ser escolhidos entre brasileiros natos, com no mínimo 21 anos de idade e no exercício dos seus direitos políticos. Questão errada. Professor, está errada? Está errada. Vamos ler de novo? Os ministros de Estado, a banca está dizendo mais ou menos assim,
todos os ministros de Estado, inclusive o da Defesa, devem ser brasileiros natos. Errado. Só o ministro da Defesa é que tem que ser brasileiro nato. Os outros podem ser naturalizados. Por isso que a questão está errada. Professor, e essa idade? Está certo? Está certíssimo. A idade para ser ministro é de 21 anos. Fechou? Questão 15. A Constituição Federal determina que o brasileiro nato, olha, na sua prova, circule, olha. A prova é sua, pessoal. A prova é sua. Circule, circule. Nunca será extraditado. Olha, brasileiro nato nunca será extraditado. Parei. Encontrei uma conjunção aditiva, o I. Eu paro e vejo se está tudo certo. Tá, então beleza. Vamos lá. E que o brasileiro naturalizado somente será extraditado no caso de ter praticado crime comum antes da naturalização. Somente, pessoal? Não, não somente. Existe outra possibilidade que o brasileiro naturalizado ele se envolva em quê? Em tráfico de drogas. Se ele se envolveu em tráfico de drogas antes ou depois da naturalização, ele vai ser extraditado. O erro da questão seria o somente aqui. Questão 16. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, tem sangue, que esteja no exterior a serviço do Brasil ou de organização internacional. Galera, até aqui a questão estava linda e maravilhosa. O problema está aqui, porque não é a serviço de qualquer organização internacional. Tem que ser uma organização internacional da qual o Brasil faça parte. Da qual o Brasil faça parte. Por isso que a questão está errada. Questão 17. Veja, à luz das normas constitucionais e da jurisprudência do STF, ou seja, você vai ter que responder de acordo com o STF, o cidadão português que legalmente adquire a nacionalidade brasileira não poderá exercer o cargo de carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro do Estado das Relações Exteriores. Questão correta. Carreira diplomática ele não pode ser. Ele não pode. Mas ministro do Estado das Relações Exteriores ele pode? Pode. Ele só não pode ser o da Defesa. Sacaram? Questão 18. Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático. Olha só, Ana trabalha, ela ocupa um posto diplomático na China. Quando Vitor, o filho do casal, veja que o filho do casal tem sangue brasileiro e aqui ela está a serviço do governo brasileiro. Quando o filho do casal nascer, nessa situação, Vitor será considerado brasileiro nato. Questão linda e maravilhosa, não tem nem o que discutir. Veja, a Ana, ela é brasileira, então o Vitor já tem sangue brasileiro. E como ela está no critério funcional, eu vou unir o critério sangue com o critério funcional. Se eu unir o critério sangue com o critério funcional, eu tenho o quê? O brasileiro nato, que é o artigo 12, inciso 1, a linha B da nossa Constituição. Perfeito? Questão 19. Considere que Gabriel, que é brasileiro nato, ao retornar para o Brasil após ter residido alguns anos nos Estados Unidos da América, tenha descoberto que fora condenado criminalmente pela justiça americana por tráfico ilícito de entorpecentes. Nessa situação hipotética, Gabriel poderá ser extraditado? Não, porque ele é brasileiro nato. Se ele fosse brasileiro naturalizado, pelo fato de ter se envolvido em tráfico ilícito de entorpecentes, ele poderia ser extraditado. Por isso que a questão está errada, porque ele é brasileiro nato. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Questão 20, para a gente encerrar. Se um casal de cidadãos italianos que por motivo de trabalho, olha que sacada aqui, que por motivo de trabalho resida no Brasil e tiver um filho no território brasileiro, esse filho será considerado brasileiro nato? Exatamente. Ele vai ser considerado brasileiro nato. Aí você diz, oxe, professor, como assim? Veja.
Eles vieram para o Brasil por motivo de trabalho. A banca não colocou a serviço do governo italiano. Pegaram a visão? Vamos lá. Eles trabalham na Parmalat, lá na Itália, e vieram para o Brasil trabalhar na Parmalat, da filial da Parmalat aqui no Brasil. Eles vieram a serviço do governo italiano? Não, 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 não. Beleza, galera? Então, olha só. Aqui está dizendo por motivo de trabalho e não a serviço do governo italiano. Pegaram a visão? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o canal, deixar o seu joinha e ativar todas as notificações. Beleza? Minha honrosa continência para vocês e até a próxima, galera. Valeu!